Olá, amigos, tudo bem? A gente está aqui hoje para falar de um assunto muito especial, que são os registros acásticos. Hoje eu vou contar para vocês a minha história, como eu cheguei neles, vou falar dos atendimentos e também do curso de registros acásticos. Então vamos lá, vamos começar pelo início. Vamos começar sobre o que são registros acásticos. Registros acásticos são todas as impressões, tudo que nós vivemos no nosso caminho evolutivo. Tudo está impresso, está tudo registrado, tudo está salvo. Cada movimento, cada momento da sua vida, das suas encarnações, de todas as encarnações que você teve até o início do caminho evolutivo, até o momento presente, tudo isso está salvo, registrado numa caixa. A caixa é o éter. É um registro sutil. Ele não é material, embora tenha até manifestações no plano material. Então existem os nossos registros acásticos pessoais do planeta, dos universos e, basicamente, para o entendimento, para quem ainda não tem muito contato com isso, são todas as experiências que você já passou. E por que é importante a gente acessar os registros acásticos? Por que a gente acessa? Porque às vezes a gente, nas experiências que a gente já passou, ficam experiências mal resolvidas, ou um trauma, ou uma percepção equivocada, e isso pode ser harmonizado. Mas, como eu disse, eu vou começar pela minha história. Eu acesso os registros acásticos desde a minha infância. Mas quando eu era, imagina, criança e mesmo adolescente, mesmo no início da idade adulta, eu nem sabia que isso tinha nome. Eu nem sabia que isso chamava registro acástico. Na minha infância, eu tinha flashes, lembranças do Egito, de lugares que me emocionavam muito, que me davam saudade. Eu via cenas na minha cabeça e eu queria muito ir para lá. E eu achava que eu não tinha muita explicação para isso. Naquela época, ninguém falava sobre essas coisas, né? E aí, adolescente, isso continuou. Depois, quando eu estava mais ou menos com 20 anos de idade, isso intensificou. Eu comecei a ter muitas lembranças de uma vida no Egito, porque eu tive muitas encarnações no Egito. E comecei a juntar essas peças e aquilo foi formando uma história. Mas ainda naquela época, eu não sabia que isso chamava-se registros acásticos. Eu entendia que era uma lembrança de uma vida passada e era como eu registrei isso na minha cabeça. E depois eu fui tendo outras lembranças de outras vidas que eu já tinha tido, vidas muitas complicadas, a maioria delas difíceis, que eu sabia que eu precisava curar aquilo de alguma forma. E aí, mais para frente na minha vida, um dia, não me lembro exatamente como, mas eu me deparei com o nome registros acásticos e com a definição. E quando eu me deparei com aquele nome, com aquela definição, eu pensei assim, nossa, é isso que acontece comigo. Então é isso que eu faço, eu acesso os registros acásticos. Até aquele momento eu acessava os meus pessoais, né? Eu nunca tinha acessado o registro acástico de ninguém. Mas como eu dou curso de tarô e sou consultora de tarô também, e eu comecei a jogar tarô com 14 anos de idade, que isso é uma outra história. Quando eu já com 20 anos eu já dava consulta profissional antes de eu dar consulta profissional de tarô, quando eu estava treinando, né, adolescente, e eu às vezes lia o tarô e começava a falar da vida passada das pessoas. Então, na verdade, era uma forma indireta de acesso aos registros acásticos. Depois, eu recebi uma orientação espiritual de um mentor extraterrestre que eu parasse de jogar e que eu estudasse mais o tarô, porque eu estava indo fundo demais. Quer dizer, eu tinha aquela habilidade em mim, mas com 17, 18 anos você não tem controle. Então eu abria, enxergava tudo e falava tudo. E aí eu fiz o que ele orientou e ele falou uma coisa tão bonita para mim que ele disse assim, você vai dar uma parada, você vai estudar, porque você está indo fundo demais, você está indo falando coisa demais. Estuda mais, porque eu não tinha, porque a falta do estudo, o outro lado vinha com toda a força. E eu perguntei assim para ele, mas como é que eu vou saber quando é hora de eu voltar a jogar o tarô? Aí ele falou assim, seu coração vai te dizer, e quando você voltar, você não vai parar nunca mais.
E até hoje aconteceu exatamente o que ele disse, eu fui estudar e aí eu fui sentindo no meu coração, isso foi 1 ano e meio, 2 anos, que estava na hora de começar a voltar, porque o tarô também é um acesso aos registros sacásticos, que eu também naquela época não tinha essa consciência. Porque é isso, quando a gente começa uma caminhada dentro dessas habilidades anímicas, porque muitas pessoas podem pensar que registros acásticos é uma mediunidade. Registros acásticos não é mediunidade, gente. Registros acásticos é uma condição nata em todos nós. Todos nós temos a habilidade de desdobrar, todos nós temos a habilidade de acessar os registros acásticos. Alguns, como foi comigo, já nascem com essas habilidades desenvolvidas. Outros podem desenvolver se quiserem. Ah, Dani, mas todo mundo pode acessar os registros acásticos? Todo mundo pode acessar os registros acásticos, é um direito seu. Você só precisa aprender, ser treinado e entender, porque quanto melhor você for preparado, mais fácil e mais produtivo vai ser o seu acesso. Muito bem. E aí isso aconteceu comigo no tarô e depois disso, muito depois é que eu fui saber que registros acásticos era aquilo que acontecia comigo. E aí eu comecei a estudar, embora é um assunto muito abstrato, porque a maior parte das poucas informações que nós temos sobre registros acásticos são as experiências pessoais de quem acessa. Porque eles não são palpáveis, eles não estão na matéria, eles estão no éter. No éter é o quê? Nessa energia que permeia tudo que existe. Eles são invisíveis, não é um livro, né? Então, a maior parte das informações são as experiências das pessoas. E eu, graças a Deus, sempre fui muito bem assessorada espiritualmente. Tenho essa gratidão ao Criador por sempre me dar professores e mentores tão abençoados e especiais que sempre me ajudaram no meu caminho. E eu sou muito dedicada. A minha vida é isso, 24 horas por dia. Se você quiser conhecer mais sobre a minha história, vai estar aqui na descrição desse vídeo os meus livros que eu conto desde quando eu acessei a Atlântida, o meu resgate com a Atlântida. Tenho 6 livros publicados, já estou escrevendo o 7º. E se você ler os livros, são as minhas experiências pessoais, o meu caminho, como a Atlântida começou na minha vida, você vai entender. E aí eu fui seguindo meu trabalho, eu sou mestra de reiki, sempre trabalhei com cristais, fui trabalhando e o meu trabalho foi tomando um formato e acabei tendo um atendimento que foi que fala assim, mas você aprendeu esse atendimento com quem? Eu não aprendi o atendimento, foi o fruto do amadurecimento do meu trabalho. E eu entendo da espiritualidade que me guia, que me colocou aquele formato que hoje chama-se sintonização acástica, mas já se chamou sintonização da alma. Porque com o tempo o trabalho vai sendo atualizado. Então, os nomes vão mudando e eu vou fazendo essas atualizações. Então, esse trabalho consiste hoje, é uma leitura acástica, quer dizer, um acesso ao registro acástico das pessoas com um alinhamento vibracional no método lemuriano. Mas quando eu comecei com a sintonização da alma, eu ainda não sabia que era método lemuriano. E aí, o meu trabalho foi caminhando, eu fui acessando, eu nasci para fazer isso, eu amo o que eu faço. E aí, em um determinado momento, em 2013, eu viajei para o México e começou a abrir os registros acásticos da minha vida na Atlântida, dos meus acertos, dos meus erros, que foram muitos, que eu estou ainda hoje resgatando. Eu conto tudo isso em detalhes no livro. O primeiro livro chama-se Atlântida, um mergulho no passado, Memórias de uma sacerdotisa do mar. Se vocês lerem, vocês vão se emocionar, vão ver. O mais importante do livro, gente, não sou eu, são as minhas experiências. Porque foi o que os meus mentores atlantes disseram, em especial o Phineas, que vocês vão saber quem é se vocês lerem. Ele falou, você precisa escrever, porque você precisa compartilhar a sua experiência. Porque a sua experiência vai ser útil para a experiência de outras pessoas. Porque até então eu nunca pensei em ser escritora. Ser escritora veio com a Atlântida. E aí eu resisti muito tempo em escrever. Mas quando o Phineas me disse isso, meu mentor,
ele me falou que a minha experiência ia ser útil para a experiência de outras pessoas, isso foi a minha chave, que eu falei assim, ok, eu vou escrever. E aí eu contei toda a minha história do meu resgate com a Atlântida, do meu acesso aos registros sacásticos da Atlântida e tudo o que aconteceu, que é uma história muito bacana, vocês vão se emocionar. E aí, depois disso, passou um tempo, eu continuei trabalhando com a sintonização da alma, seguindo o meu trabalho, era com acesso a registros sacásticos, alinhamento vibracional. E aí, em 2018, eu fui para o Havaí. E quando eu fui para o Havaí, cheguei lá no Havaí, eu tive um contato com o coletivo de consciências lemuriano, que eu conto essa história no meu segundo livro. E daquele momento em diante, digamos assim, porque o coletivo de consciências, eles não têm mais corpo. Eles não precisam mais de corpo, então eles são um coletivo. Mas um dos seres desse coletivo chama-se Mili. E a Mili foi quem entrou em contato comigo primeiro e começou a me contar e abrir os meus arquivos e eu comecei a acessar a minha vida na Lemúria. E quando eu comecei a acessar a minha vida da Lemúria, eu comecei a entender a minha história e comecei a entender onde eu tinha aprendido os registros sacásticos, que tinha sido lá. Foi lá que eu comecei. E a Lemúria, isso, gente, tem mais de 50 mil anos, tá? A civilização lemuriana. E foi uma coisa muito impactante para mim, porque eu comecei, conforme os registros acásticos da Lemúria foram abrindo, com a Mili me orientando, eu comecei a entender coisas que eu já fazia no meu trabalho da sintonização da alma, instintivamente, intuitivamente, que era tudo igual ao da Lemúria. Aí ela falou, claro, porque você aprendeu lá. Então eu tomei consciência que eu aprendi sobre os registros sacásticos na Lemúria a partir de 2018, quando eu fui ao Havaí. E a Mili falou para mim, agora você vai escrever e vai contar essa história também. E aí eu escrevi meu segundo livro, Lemúria, Terra da Luz, acessando os registros sacásticos, onde eu conto toda a minha história lá. E eu, na Lemúria, eu desenvolvi a habilidade de acessar os registros sacásticos e a habilidade de desdobramento, eu acessei na Lemúria. Foi lá que eu aprendi. Então, isso também é importante, e eu deixo isso claro no livro, de que qualquer pessoa pode aprender. Eu hoje acessava espontaneamente porque eu já trazia dentro de mim esse arquivo acástico desses aprendizados, dessa vivência. Mas se eu não tivesse uma pessoa que nunca acessou os registros sacásticos, aí ela pode se desenvolver e acessar? Claro que pode. Eu aprendi, por que você não vai aprender? Todo mundo pode. É um potencial nato em nós. Desdobramento e registro acástico são duas coisas que estão interligadas. E aí eu escrevi o meu segundo livro e os livros continuaram e meus mentores disseram para mim, o Phineas e a Espiritualidade Superior, os mentores que me acompanham, falaram, olha, você tem muita coisa para escrever, porque você tem muitas vivências, muito conhecimento, você tem muitas experiências e você precisa compartilhar suas experiências. Você compartilha suas experiências através dos seus cursos, dos seus atendimentos. Agora você vai compartilhar a partir dos seus livros, para que outras pessoas possam aprender com a sua experiência e que elas possam entender melhor o caminho próprio delas. E eu relutei um pouco em continuar escrevendo, porque eu achava que eu só ia escrever aqueles 2 livros, mas hoje eu confesso a vocês que eu não consigo me ver sem escrever, porque é tanta coisa que acontece e eu penso, essas coisas não podem ficar guardadas comigo. Elas precisam as pessoas terem acesso. E conforme isso tudo foi acontecendo, e depois que eu fui em 2018 para o Havaí, voltei em 2019, os acessos aos registros sacásticos comigo foram aprofundando. Eu comecei nos meus atendimentos a ter um atendimento mais profundo. Quando chegou um momento que isso aprofundou demais, eles falaram, está sendo atualizado. Você agora está alcançando um nível mais profundo de acesso, porque o acesso aos registros sacásticos tem níveis diferentes.
Então, foi quando eu troquei o nome de sintonização da alma para sintonização acástica. Por que sintonização? Porque eu acesso os registros acásticos no método lemuriano, que foi como eu aprendi na Lemúria. Então, o meu acesso aos registros acásticos que eu pratico, ele está intimamente conectado à Lemúria, à egrégora da Lemúria. É eles que trabalham comigo nas sintonizações, eles que trabalham comigo no curso. E eu estou ligada a eles por laços de amor muito profundos. E foi lá que eu aprendi tudo que eu sei. E eu só fui descobrir isso muito, né? Já tendo passado, nossa, por testes, provas, situações difíceis, mas eu tive esse presente divino de poder ter acesso e saber conscientemente como eu aprendi. E o coletivo de consciência lemuriana continua comigo, me amparando nos meus atendimentos e no curso também. É eles que coordenam da parte espiritual, da parte vibracional, da sexta dimensão, são eles que trabalham no curso. E aí foi isso, eu fui aprendendo, mudou para a sintonização acástica e eu fui acessando no nível mais profundo e continuei tocando o meu trabalho, dando minhas aulas, dando meus atendimentos. E o bacana do acesso aos registros acásticos método lemuriano, que muitas pessoas também me perguntam isso: Dani, qual é a diferença? Eu já fiz cursos de registro acástico. Qual é a diferença do registro acástico que a gente conhece de acesso para o método lemuriano? O método lemuriano, eu não estou assim, é só deixar claro, gente, que todas as técnicas de acesso ao registro acástico funcionam. Eu não questiono isso. Todas funcionam. Eu trabalho com o método lemuriano porque esse foi o que eu aprendi, o que eu vivi, o que eu carrego na minha bagagem acástica, eu carrego dentro de mim. E qual é a característica dele, do método lemuriano? Ele é um acesso ao registro acástico com a cura da alma, porque ele harmoniza a alma. Ele permite que a alma se cure. Exemplo, se você só for fazer o registro acástico, o acesso, você pode, você teve uma vida que vai ser super importante e com certeza vai trazer entendimento e cura para todo mundo, tá? Por exemplo, você teve uma vida que você sofreu um acidente, caiu de um lugar muito alto e você hoje tem pavor de altura. Então você entende, então o medo que eu tenho de altura hoje tem a ver com aquela vida e tal. É assim que, por isso que o registro acástico é muito importante acessar. Inclusive, eu costumo dizer o seguinte, que acessar os registros acásticos não é você querer, por curiosidade, buscar o passado. Acessar os registros acásticos é para curar o presente. Porque o motivo que a gente acessa é para a gente harmonizar e curar o que agora não nos faz bem. E que muitas vezes tem sua causa em vidas passadas. Embora os registros acásticos também possam acessar as possibilidades futuras. Então, esse é uma leitura acástica. Mas o método lemuriano vai chegar aquela informação e no método lemuriano a gente entra em contato com a alma da pessoa e explica para ela, olha, isso que você está sentindo, você passou naquela época, já acabou, você não precisa mais ter medo, tá tudo bem. E a alma se harmoniza, ela muda a percepção e isso libera um peso das suas costas hoje, porque aquele medo pavoroso que você tinha de altura passa, não existe mais. E você consegue fazer passeios ou subir num prédio alto. É um exemplo. Você consegue viver melhor. Então, o acesso aos registros acásticos no método lemuriano, ele é o acesso ao registro acástico e a cura da alma, para que a alma se harmonize. A alma, eu falo aqui de alma, entenda isso como seu subconsciente, porque é importantíssimo. Os havaianos dizem isso, os havaianos são descendentes dos lemurianos, que nós precisamos estar alinhados com o nosso eu superior, o nosso subconsciente e o nosso consciente. Os havaianos chamam isso de estar em pono. Então, na verdade, o acesso aos registros acásticos método lemuriano te traz para o teu alinhamento. Ele te traz para o teu equilíbrio entre superconsciente, subconsciente e consciente. Muitas pessoas vêm fazer a sintonização acástica porque elas
estão sentindo, a gente está vivendo um momento intenso de transição planetária, e elas estão sentindo que tem que mudar de vida, mudar de trabalho, mudar de casa, elas estão sentindo que tem alguma coisa, elas não estão entendendo muito bem onde é, então muita gente vem fazer a sintonização para entender sua missão, que o lemuriano chama de seu propósito divino, entender o seu propósito divino, a sua missão, o que eu tenho que fazer, eu estou no lugar certo, tem que mudar alguma coisa. Então a sintonização acástica, o acesso aos registros acásticos, método lemuriano, ele traz, no trabalho da sintonização acástica, que é o que eu faço, ele traz essa oportunidade da gente se alinhar, curar o que não está bom, as percepções equivocadas, que a alma ficou impresso na sua alma, deletar isso para que você possa se alinhar. Então, assim eu fui seguindo, atendendo, nossa, atendo muito, fico muito feliz porque é tão bacana você ver as pessoas retornando, as pessoas muitas vezes chegam com situações muito difíceis, sofrendo muito, tudo, a vida toda desequilibrada e depois você vê a pessoa melhor, bem, com tudo fluindo. É uma alegria enorme. É uma alegria assim, tem nem palavras para explicar para vocês. E aí fui tocando a minha vida e muitas pessoas me perguntavam: ah, você não dá curso de acesso ao registro acástico? Eu falei: gente, pelo amor de Deus, não dou curso, é uma coisa muito importante, eu não acho que eu tenha, nossa, que eu achava que seria uma vaidade muito grande da minha parte, porque eu não sou dona dos registros acásticos, nem do método lemuriano, eu sou apenas um instrumento, e é o que a gente é, sempre um instrumento. Muito bem. Quando foi em 2022, eu comecei a sentir, a Mili veio falar comigo, nos meus desdobramentos pessoais, que eu tenho a prática de desdobrar meus momentos de relaxamento, que eu uso os cristais e desdobro, que eu tenho os meus contatos. Isso é uma coisa que faz parte da minha vida, do meu dia a dia. E aí, num desses momentos, a Mili se aproximou de mim e disse assim: olha, tá na hora de você começar a ensinar agora. Aí eu tomei um susto. Falei: Mili, pelo amor de Deus, como é que eu vou ensinar os registros acásticos? Tá na hora de você ensinar, tá na hora de você passar tudo o que você aprendeu, porque você ensinava na Lemúria. Aí, só que no meu primeiro livro da Lemúria não chegou nessa parte. Isso foi uma parte posterior que aconteceu. O meu primeiro livro termina na parte inicial, onde não vou contar para não estragar, que o livro é uma história muito bacana. Aí eu falei: mesmo, Mili? Ela falou: é. Ela falou: tá na hora. Eu falei: mas eu dei aula de registros acásticos na Lemúria? Ela falou: deu, eu preparei você. Nossa, gente, desculpa, só de pensar nisso eu me emociono, porque é como se fosse ontem. Quando eu falo, ai meu Deus, desculpa, gente, a minha emoção é como se fosse ontem. Eu me lembro como se fosse ontem. E aí ela falou: nós vamos abrir esses registros para você acessar. E ela falou: e você precisa escrever sobre isso também. E aí eu escrevi meu primeiro livro, Atlântida, o Mergulho no Passado, Memórias de uma Sacerdotisa do Mar. Segundo livro, Lemúria, Terra da Luz, a Seção dos Registros Acásticos. Terceiro livro, De Volta à Atlântida, Revelações Cristalinas da Nova Terra. Quarto livro, O Alto Conselho de Sírios e os Crânios de Cristal. E o meu quinto livro, ela falou, eu já tinha escrito esses 4, ela falou: tá na hora de você escrever o próximo sobre a Lemúria, que vai ser onde você vai contar como você se tornou professora para ensinar os registros acásticos e o seu trabalho como sacerdotisa do Círculo Sagrado, ensinando os registros acásticos. E eu escrevi Lemúria, o Treinamento Acástico, que foi meu quinto livro. E esses registros acásticos, eu dando aula como professora, foram abrindo. Era muita informação, eu escrevo tudo no livro que eu acessei, muito emocionante para mim, porque eu acessava o registro, eu escrevia o livro e eu me emocionava. Vocês desculpem que eu me emociono com muita facilidade. Isso é uma coisa que eu preciso cada vez equilibrar mais em mim. A Mili fala muito isso comigo. E aí
E foi importante para mim ter acessado essa época que eu dei aula lá na Lemúria, de registros sacásticos, porque isso me mostrou que eu poderia fazer isso no presente, que estava tudo bem, que não seria vaidade da minha parte, que não seria presunção da minha parte, que isso estava no meu propósito divino, porque eu carrego isso dentro de mim. E uma coisa é verdade, gente, eu amo dar aula, sempre amei. E eu sei que eu faço um bom trabalho como professora, dou todos os assuntos que eu trabalho, seja o reiki, os cristais, tarô, consciência cósmica, Ho'oponopono, são, né, os registros sacásticos, porque eu gosto de dar aula. E eu também descobri, quando eu acessei esses registros, quando eu fui professora na Lemúria, que eu trago isso de lá. Eu desenvolvi um amor por ensinar. E quando eu ensino tudo. Eu não sou aquela pessoa que guarda vou ensinar uma parte e vou guardar outra. Nunca fiz isso na minha vida. Sempre dei aula de dança 22 anos da minha vida, e depois que eu encerrei o trabalho com a dança foi quando a Atlântida despertou, e aí ensino hoje todos os outros assuntos, sou mestra de reiki há mais de 20 anos, sempre o assunto que for, sempre amei dar aula, e sei que eu dou aula bem, que eu ensino de uma forma simples, uma linguagem de fácil acesso, e fui descobrir que eu desenvolvi isso lá. Então, para mim, foi super importante eu ter acessado essa parte quando eu ensinei os registros sacásticos na Lemúria, que isso me deu um conforto e uma validação que eu poderia dar aula de acesso aos registros sacásticos hoje, nessa encarnação. E aí eu entrei no momento, então agora eu tenho que preparar esse curso. E quando eu fui preparar o curso tem 8 módulos no total. Eu pensei, eu preparei o curso, eu até escrevi isso no livro. Eu refiz os meus passos com os registros sacásticos. O que eu fui acessando e descobrindo, eu refiz o meu curso em cima dos meus passos nessa vida com os registros sacásticos, com a inspiração do coletivo de consciência lemuriana me orientando ao longo de todos os módulos. E preparei as apostilas dos 8 módulos e entendi o que eu tinha que fazer, entendi como eu tinha que preparar, acessei o treinamento da Lemúria e falei, bom, agora eu vou me colocar à disposição. E eu fiz uma primeira turma de formação em registros sacásticos em 2023. E foi muito, 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 muito bacana, muito emocionante, uma turma maravilhosa. Foi uma emoção enorme ver os meus alunos, que eu tenho certeza que todos eles foram meus alunos na Lemúria, desta primeira turma, pelo menos, todos foram. E ver cada um aprendendo a acessar os seus registros, acessar os registros de outra pessoa. E eu entendi que isso é o bacana dos registros sacásticos. Não tem como você fazer um curso de acesso aos registros sacásticos sem você curar a si própria. Então, no seu processo de aprendizado, você vai curar você vai acessar você, para que você possa, se você quiser, acessar o de outras pessoas. E o curso ensina tudo. E esse curso, essa primeira turma, eu concluí se eu não me engano, foi fevereiro. Foi fevereiro agora de 2024. E aí tudo foi acontecendo, as energias do planeta continuam mudando. E aí a Mili entra em contato comigo de novo e fala para mim, olha, e aí passou um tempo, eu acabei não fazendo uma turma logo em seguida, porque eu tinha alguma coisa para acontecer. Eu até tentei, mas não fluiu do jeito que deveria fluir, então eu entendi que tinha alguma coisa ali que eu tinha que aprender. Então eu falei, eu vou aguardar, vou dar um tempinho, vou deixar a espiritualidade me inspirar. Dei uns meses, tinha outra turma já com data marcada, suspendi, cancelei e falei assim, deixa eu aguardar, deixa eu entrar em contato com o coletivo de consciência lemuriana, quando eles acharem melhor, eles vão me inspirar o que fazer. Porque as energias do planeta estão mudando e a gente passou por uma mudança muito grande de energia agora, em julho, agosto de 2024. E aí, quando foi julho de 2024, eu comecei a receber orientações espirituais para reformular
todos os meus cursos. Todos os meus cursos, reformular, reformatar a apostila, tempo, conteúdo, eu mexi em tudo. E os registros sacásticos entraram nisso também. Então eu entendi por que eu tinha que ter esperado. Porque eles precisaram passar por uma reformatação e uma atualização. E aí a Mili me falou, é isso, você está no caminho certo, agora é isso, reformata, reformula. Eles me auxiliaram nesse processo para tornar o curso mais fácil para quem vai aprender. Foi isso que aconteceu. A qualidade do conteúdo permanece, mas a forma vai ser mais fácil e aí eu atualizei e agora o curso está pronto. Ele está pronto no novo formato e por orientação espiritual dessas reformulações todas, a espiritualidade me orientou que eu disponibilizasse todos os meus cursos, não só o de registros sacásticos, em aulas em grupo ou aulas individuais. E eu fiz isso porque eu sigo rigorosamente as orientações espirituais que eu recebo. Então, as minhas aulas agora dos meus cursos, elas têm o formato em grupo e o formato individual. Todas as minhas aulas são online, por videoconferência, por Google Meet ou por chamada de vídeo do WhatsApp. E, desde então, está tudo fluindo com uma intensidade enorme. O meu trabalho com a sintonização acástica está mais profundo do que já estava. E eu uma vez perguntei para a Mili, nossa, até onde o acesso aos registros acásticos podem ir para aprofundar? Ela falou, é infinito. Tudo depende do nosso desenvolvimento, do nosso amor, do nosso carinho, da nossa boa vontade e da prática, né? Como eu pratico isso diariamente, porque esse é o meu trabalho, eu pratico trabalhando e quando eu não estou trabalhando eu faço meus desdobramentos, minhas meditações, meus relaxamentos e eu acredito que eu estou recebendo essas oportunidades à medida que eu vou, porque é isso, gente, a gente nunca sabe tudo, a gente vai trabalhando e eu trabalho com muito amor. Eu tenho a minha cabeça no travesseiro à noite, que eu faço o melhor que eu posso. Meu trabalho é um trabalho, graças a Deus, honesto, com preço honesto e eu dou o que eu sei, o que eu tenho dentro de mim. E quanto mais eu ensino e tudo que eu aprendo, que eu passo para os meus alunos em todos os cursos, tudo que eu vou vivenciando de novo, que eu vou acessando dos planos superiores ou que eu aprendo com os meus estudos, eu passo tudo para os meus alunos. E, gente, quanto mais eu passo, quanto mais eu compartilho, mais coisas chegam. E tem chegado, eu digo a vocês, uma leva num nível de informação que nunca chegou antes. E é muita coisa, eu já estou escrevendo o 7º livro e já sei que tem outros pela frente. E a sensação que eu tenho, meu Deus, tem que dar tempo de eu colocar tudo que está acontecendo. E o curso de registros sacásticos é uma experiência incrível. Então, para quem quer aprender a acessar seus registros, Dani, mas eu vou poder aprender a acessar os registros de outras pessoas? Vai, o curso é completo. E é o curso de acessando os registros sacásticos, método lemuriano. Então, essa nova formatação, ela é muito mais fácil para o aluno. E uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos é assim, não se preocupa, não é uma corrida contra o tempo. O curso tem 8 módulos, que é um módulo por mês, são 8 meses. Então em 8 meses eu tenho que estar fazendo tudo. Você vai se desenvolver no seu tempo. Você vai aprender a como acessar os registros sacásticos. Aí você pode dizer para mim, poxa, mas olha, eu já acesso. Eu já tenho essa habilidade, eu sinto espontaneamente, eu acesso. Sim, mas você fazendo o curso, você vai estar mais preparada. Porque às vezes a gente nasce com a habilidade como eu nasci, a gente já nasce com aquilo mais desenvolvido. Mas a gente não aproveita. Por quê? Porque a gente não tem o conhecimento necessário para colocar aquela habilidade em ser útil, em colocar ela a serviço de alguma forma. Quando eu digo a serviço, pode ser você oferecendo serviço profissional ou simplesmente o que eu acho mais importante é servindo a Deus, ao Criador, na hora que Ele te convoca.
O Criador me convocou para eu colocar o meu serviço através de ser o meu trabalho. E eu entendi, e durante muitos anos eu me perguntava assim, poxa, todo mundo tem um trabalho convencional e tem essa outra parte da espiritual, esotérica, holística, como um extra. Por que comigo não é assim? Nunca foi, eu nunca tive o trabalho. Eu trabalho desde os 20 anos de idade. E aí uma vez um mentor, que eu não sei qual foi o mentor, disse para mim, porque você precisa fazer isso o tempo todo. Se você tivesse um trabalho convencional, você não teria disponibilidade de tempo para cumprir o seu serviço que você tem que cumprir. E hoje eu entendo isso perfeitamente, porque realmente eu vivo para isso 24 horas por dia. Se eu não estou atendendo, se eu não estou dando aula, eu estou escrevendo, eu estou desdobrando. É domingo a domingo, gente. E eu sou feliz assim, porque esse é o meu propósito divino. Então esse é o meu trabalho. Eu vivo do meu trabalho. Mas eu estou a serviço o tempo todo. Aconteceu mesmo, alguns dias atrás, eu estava num shopping e entrei numa loja para ver uma questão de telefone celular, para fazer um ajuste. E aí eu comecei a conversar com uma moça super gentil que me atendeu. E ela gostava desses assuntos e a gente começou a conversar. E quando eu olhei, estava todo mundo na loja participando daquela conversa. E eu estava falando, explicando, é isso. E eu entendi que aquele encontro não foi o acaso. Aquilo foi um planejamento divino. Eu precisava estar ali aquele dia. Eu precisava compartilhar as coisas que eu compartilhei naquele momento com aquelas pessoas. Então é isso, nós estamos a serviço o tempo todo. Eu não estava ali atendendo nem dando uma aula de um assunto A, B ou C, como eu faço todos os dias. E isso acontece comigo com muita frequência. Às vezes é uma pessoa que senta do seu lado, que você começa a conversar e de repente ela precisa ouvir. Eu já passei isso até na praia, gente. Eu estava na praia, era verão, domingo de sol, um dia lindo, mar mansinho. E vocês sabem que eu amo o mar, quem lê os meus livros ou vai ler, entende isso. E eu estava lá no mar mansinho, não tinha onda, era uma piscina, e eu dentro da água brincando, aí uma senhora do meu lado começa a puxar assunto comigo. E conversa vai, conversa vem, a gente começa a falar de espiritualidade, ela começou a falar situações muito difíceis que ela passou na vida, de perdas, de muito sofrimento. E eu comecei a explicar para ela como é que as coisas eram. E nós ficamos, isso dentro da água, na praia, eu fiquei pelo menos uns 40 minutos conversando com ela. E no final daquela conversa, o coração dela aliviou e ela falou assim, eu precisava ouvir tudo isso. E ela até pegou o meu contato para mandar uma mensagem, e falei, entra, lê o livro. Eu falei, dá uma olhada, você vai gostar e tal. Nunca mais vi essa senhora na minha vida. Mas eu cumpri o meu papel aquele dia. Porque é isso, porque Deus, nós estamos a serviço do divino. Nós estamos a serviço do Criador. Então, você aprender a acessar os registros sacásticos, você vai aprender, você vai se curar, você vai olhar para dentro de você vai descobrir os seus próprios registros, você vai aprender a acessar os registros de outras pessoas, mas não se preocupe como isso vai fluir depois, porque o Criador convoca a gente. Se for para você usar isso para um atendimento profissional, você vai usar. Se for para você se colocar a serviço do divino, em qualquer outra situação vai acontecer. A gente tem que aprender a confiar. Então o curso, não se preocupe, ele não é uma corrida contra o tempo em que eu tenho que estar acessando tudo em 8 meses. Você vai treinar, vai aprender, eu vou poder te acompanhar ao longo desses 8 meses, e te orientando, e te ensinando. Você vai estar ligado ao coletivo de consciência lemuriana. No último módulo do curso, você vai ser sintonizado diretamente com o coletivo de consciência lemuriana, porque o método que eu ensino é o método lemuriano, então a egrégora lemuriana está presente. E aí você vai entregar para o Criador, e ele vai te chamar para o serviço no momento que for certo, da forma melhor possível. Como eu digo a vocês, eu vivo isso 24 horas por dia, eu trabalho com isso, né?
Mas nos meus momentos de lazer, onde eu estou fazendo uma outra coisa, eu sou convocada para o serviço o tempo todo. Eu adoro, eu fico numa alegria que vocês não podem nem imaginar, porque o meu coração se enche de amor. E eu penso assim, fiz a minha parte. E é isso que eu quero. Que eu costumo dizer para o meu marido que eu não venho essa vida a passeio, que eu venho a serviço. Então vamos trabalhar. Então, no meu curso de acessão dos registros sacásticos, eu compartilho com vocês tudo que eu sei sobre os registros sacásticos. Tudo que eu aprendi na Lemúria. Tem a egrégora lemuriana nos direcionando no curso. Vocês vão sentir energia muito especial, muito especial. A sintonização acástica também é muito especial. Convido quem não conhecer, vem fazer pelo menos uma. Porque a sintonização acástica pode ser feita avulsa, uma vez, ou ela pode ser feita em ciclos de 4 sessões, que eu também recomendo. Por quê? Porque eu costumo explicar na sintonização acástica que quando a gente acessa os registros acásticos, nós somos igual uma cebola, nós somos em camadas. Então, cada atendimento, cada sintonização acástica é uma camada que é harmonizada. Mas, às vezes, a gente tem um monte de camada para curar. Então é muito produtivo, é muito eficiente quando você faz um pacote de um ciclo, que são 4 sintonizações para 4 semanas seguidas, por um período de 30 dias, porque a gente tem a oportunidade de ir aprofundando e acessando outras camadas. E tem pessoas que fazem por tempo indeterminado, elas vão renovando mensalmente e a pessoa fica o tempo que ela quiser. Então, seja a avulsa, que também é muito bacana, ou seja o ciclo de 4 sintonizações, experimenta. Depois, se você quiser, faz o curso. Aprende se o chamado está vindo no seu coração. Mas se você nunca fez sintonização acástica comigo, eu te recomendo, vem fazer uma para você descobrir como é que é. E aí depois você sentir, você pega e faz o curso, porque aí você vai entender em você. Você vai sentir o resultado que a leitura acástica método lemuriano promove dentro da gente. E como eu disse, só aumenta, gente, está aprofundando cada vez mais. Agora eu tenho acessado muito, desde o ano passado para cá, eu tenho acessado muito a origem estelar das pessoas, os planetas de origem, as estrelas de origem, as famílias cósmicas estão se aproximando demais. E isso tem sido uma constante muito grande no meu trabalho, porque eu entendo que isso tem a ver com o momento do planeta que a gente está vivendo, essa hora de despertar, que está prestes à grande transformação que vai acontecer no nosso planeta. Então, eu estou aqui à disposição. Para quem quiser, vem fazer uma sintonização acástica, vem fazer o curso de registros acásticos. Esse vídeo está sendo feito agora em agosto de 2024. Vou começar uma turma de aula em grupo, mas também estou disponibilizando em aulas individuais, como assim eu fui orientada a fazer. Não só o curso da Acessão dos Registros Acásticos, mas todos os outros cursos também. Então era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Eu só posso dizer a vocês que, seja pela sintonização acástica, seja pelo curso de acesso aos registros acásticos, e acessar os registros acásticos muda a nossa vida para muito melhor. Porque a gente encontra a paz, a gente dissolve as percepções equivocadas do passado, a gente aprende a se perdoar por aquilo que a gente não lembra conscientemente, mas está dentro de nós. Ou compreender o que a gente não teve oportunidade de compreender naquela outra encarnação. Ou se alinhar ao que está por vir, às infinitas possibilidades que se apresentam para nós. Porque todos nós estamos aqui com uma missão. Ninguém nasce sem um propósito divino. E o importante da nossa vida, que era o que era importante na Lemúria e continua sendo importante hoje, é a gente estar alinhado com o nosso propósito divino. O nosso trenzinho está deslizando no trilho. Quando a gente se desalinha com o propósito divino, imagina o trem saindo do trilho. Aí ele vai tropeçando, a vida é um esforço. Quando a gente se alinha, tudo flui muito bem. Está na hora da gente ampliar a nossa percepção para que a gente possa servir ao Criador, servir a Deus da melhor forma possível, como Ele nos convocar. Não adianta a gente querer adivinhar como Ele vai fazer e que horas, porque Ele nos convoca a hora que Ele acha melhor.
Mas podem ter certeza que todos nós, trabalhadores da luz, sementes estelares, almas antigas, estamos sendo convocados para o serviço nesse momento. Então é para a gente se abrir, estudar, crescer, aprender, para a gente estar pronto para servir. 2024 é o ano do preparo. Por isso que essa turma que vai começar agora é tão importante, porque ela vai estar começando num timing certo e vai estar sendo concluída e vocês vão estar prontos para dar o próximo passo no ano que vem. Porque ano que vem, a partir do ano que vem, a partir de 2025, nós teremos muito trabalho pela frente, seremos muito convocados. E vai ser uma alegria muito grande para a gente, para todos nós, a gente poder doar um pouco de tudo que a gente recebe. Então, se vocês sentirem esse chamado no coração, venham. Que o coletivo de consciência lemuriano possa abençoar a todos. Que o Criador nos abençoe e que a gente possa estar sempre alinhado ao nosso propósito divino. É isso, meus amigos. Meu nome é Dani Lobo. Aqui na descrição do vídeo vai estar todos os livros, se vocês quiserem ler e depois quiserem deixar seus comentários. Todos os meus livros estão disponíveis como e-books na Amazon. Também estão dentro do programa Kindle Unlimited para quem tem. Menos o primeiro livro. Do segundo livro em diante, todos estão no Kindle Unlimited. Então é isso. Até o próximo vídeo. Paz e bem.